Legal. Pode colocar aí na tela, por favor. Essa figura eu achei na internet de um artista chamado Sil Saboia e mais ou menos retrata o nosso momento no nosso país. Parece que está tudo liquidificando, está ficando tudo meio líquido. Você tenta segurar uma crise numa semana, ela se torna líquida. Você tenta segurar na próxima também, ela se vai. E assim você parece que não tem controle das coisas que se passam na nossa nação. Na semana passada, o pastor Felipe esteve pregando sobre um dos grandes juízes da Bíblia, infelizmente, de um modo negativo, né? É o que a gente não deve fazer para ter uma vida espiritual saudável, né? É tudo no negativo na vida de Sansão. Hoje eu quero continuar com outro juiz, e esse mês nós vamos estudar então vários juízes aqui. Então abra comigo aí o livro de Juízes, capítulo de número 5, verso 31 até 6, o verso 12, tá? E com esse pano de fundo de socorro para o país, vamos ver como é que a gente pode romper o ciclo da crise, tá? Diga comigo, rompendo o ciclo da crise. Socorro! Socorro, Senhor, né? Isso é para a nação, mas também para todos nós. Então abre aí a sua Bíblia, Juízes 5, verso 31. É o último versículo de uma outra grande profetisa, juíza, aliás, chamada Débora. E a Débora termina o seu cântico de louvor a Deus, quando derrotou os inimigos, ela canta assim, o último verso: assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam, e isso é para você e para mim, querido, mas os que te amam, sejam como o sol, quando ele se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Agora vamos para 6:1. Tá? 40 anos depois, como é que estava a turma? 40 anos depois, como é que estava o povo de Deus? De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas e nas cavernas e nas fortalezas. Verso 3. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas e os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxame de gafanhotos, e era impossível contar os homens, os seus camelos, e invadiam a terra para devastá-la. Verso 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto, que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. E quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês da terra do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a terra deles a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Isso aí era Moisés. Esse era o libertador naquela época, né? Então, agora começa a nossa história. E então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. E Gibeão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas. Veja só, trigo,
uvas, nada a ver, né? Malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. E então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Depois nós continuamos o capítulo aí, mas até aqui a palavra do Senhor. Baixe sua fronte. Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante da poderosa palavra do Senhor. E estamos diante de ciclos de crise também no nosso país. Estamos, ó Pai, enfrentando a mesma opressão, muito parecida com aquela época de Gideão. E nós reconhecemos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem de Ti, meu Pai. E a nossa nação, essa coisa líquida que está acontecendo, Pai, de semana após semana, parece não haver jeito de conter essa crise. Nós te pedimos socorro, Senhor. Nós te pedimos intervém, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia, julga a nossa nação para o nosso bem. Disciplina-nos, ó Pai, para que possamos voltar os nossos olhos para o único reino de amor, de justiça e de juízo, o reino de Deus. Possamos, ó Deus, olhar de novo para o grande autor e consumador da fé, Jesus Cristo, Filho de Deus. E a igreja diz amém, aleluia, aleluia. Vamos começar, pessoal. Quem eram os juízes? Pastor Felipe falou de Sansão, um cara que fez tudo errado, um cara que não tinha princípios de Deus em sua vida, apesar de ser ungido, separado, um homem que realmente tinha tudo para dar certo no seu ministério. Mas quem era um juiz? Pode colocar a tela aí, por favor. Depois de o povo sair do Egito, não é? Josué tinha tomado o lugar de Moisés e consolidou então a ocupação e a terra prometida ali para os israelitas como aquele lugar onde eles deveriam constituir, não é, o seu território e começar ali a servir ao Senhor e servir de modelo como povo para todas as nações ao seu redor. Aliás, quando você ouve falar de midianitas e amalequitas, todos eles são meio primos ali. São descendentes de Esaú, são descendentes de Midian, ou seja, eles são todos muito próximos em termos de linhagem, tá? Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que os problemas nunca acontecem em primeiro lugar longe de nós. Às vezes é na nossa própria casa, na nossa própria parentela. Ou é só lá em casa assim? É ou não é? A confusão às vezes está próximo. É tio, é primo, é gente que a gente diz assim: meu Deus do céu, como é que pode um cara desse fazer isso? E acontece. Acontece muito, tá? E por isso nós temos que estar atentos. Porque embora estivesse na terra prometida, embora tivessem líderes maravilhosos como Josué e Moisés antes dele, isso não garantiu a vitória total ao redor, não é, de Israel, os povos ao redor. Por quê? Porque nós vimos que o Josué serviu ao Senhor no capítulo 2 de Juízes toda a sua vida. E a segunda geração que veio após Josué, pega 3 cadeiras e põe aqui de novo, por favor. 3 cadeiras rapidinho, jovens, isso, isso, é isso aí, Jô, mostra para eles. Vamos colocar aqui, vem você jovem, vem aqui pastor Felipe também, tá? Pastor Felipe na primeira cadeira, você na última cadeira e o Mauro na do meio, tá? Muito bem, aqui nós temos o Josué, tudo bem Josué? Beleza? O Josué seguiu ao Senhor toda a sua vida. E na Bíblia há muitos personagens como Josué que serviram a Deus toda a sua vida. Davi era assim, tá? Vem agora a segunda geração. Uma segunda geração que ouviu falar dos feitos do Senhor. Capítulo 2 fala isso. Ouviu falar, tá? Tinha presenciado muita coisa. A segunda geração é aquela geração que pede oração aqui para o pai, para a mãe, para o avô. Né? Ora por mim, ainda sabe que Deus faz grandes coisas, ainda sabe porque ouviu muito de perto, Deus trabalhando na geração de Josué. Mas a palavra de Deus diz que aí vem uma terceira geração, esse povo aqui não ora. Eu sei que você ora, tá querido?
Esse povo aqui nem pede oração. Eu sei que você pede oração, tá? Esse povo aqui não quer saber do seu pai, o Deus do seu pai e o Deus de Josué. Por isso, esse ciclo de crise, em primeiro lugar, não é econômica, não é social, é um ciclo de crise espiritual. Porque a primeira geração ainda transmitiu, mas a outra geração não transmitiu para a última geração os feitos do nosso Deus. Quem era o filho de Davi? Vamos pegar Davi agora. Quem era o filho de Davi? Salomão. Salomão era firme com Deus? No início, sim. Depois ele começou a ficar em cima do muro. Começou a sambar ali em cima do muro, não sabia muito bem quem era, tá? Quem era o filho de Salomão? Mais alto aí, em nome de Jesus. Tá vendo? Porque a gente não lembra, porque ele não tem legado nenhum para nós. Jeroboão e Roboão, os filhos que não oravam, que não buscavam o Deus dos seus pais, que não estavam nem aí com o que estava acontecendo em Israel, romperam, fizeram alianças e romperam o reino do norte e o reino do sul. Jeroboão e Roboão começaram aquele ciclo dos reis que não amavam o Senhor e faziam o que era mal aos seus olhos. Só para vocês sentirem um pouco onde é que nós estamos nos metendo aqui com o juiz. Por favor, pode sentar, os jovens, tá? E obrigado pela participação. Uma salva de palmas para eles, gente. Tá? Eles viram os feitos do Senhor, essa segunda geração. Mas a última geração era uma geração que, embora filhos de gente convertida a Deus, se tornaram idólatras. É a mesma coisa que você se converter, o seu filho se converter e o seu neto se tornar um idólatra. O que quer dizer isso? Se nós não estivermos investindo pesado nos jovens hoje e nas crianças hoje, daqui a uma geração nós teremos perdido muita coisa que nós plantamos, né? Como cristãos que somos e que levamos a Deus a sério. Por isso Deus tinha que levantar juízes. Próxima tela. Quem eram os juízes? Deus levanta homens e mulheres chamados para liderar o povo espiritualmente. Eram pessoas que Deus estava preparando para intervir, né, em tempos de crise. Não tinha outro jeito. Havia uma necessidade de restaurar os princípios de Deus na terra. Não havia mais como seguir adiante. E também de decidir os rumos sociopolíticos. Tinha que ser gente de Deus. Tinha que ser gente ungida espiritualmente para poder travar essas batalhas espirituais, sociais, políticas, econômicas que estavam surgindo ali. Tá? Muito parecido com a nossa época. Então, alguns dos nomes aí, só para você se situar, não é? Nós já falamos aqui sobre Sansão, vamos falar sobre Débora e Baraque, e hoje o nosso tema é o Gideão, tá? E deixa eu trazer para você um pouco do contexto da palavra de Deus, não é? Nessa época do Gideão. Gideão, ele recebeu então esse tempo de paz da Débora, 40 anos de paz, porque a Débora foi uma juíza segundo o coração de Deus, tá? E na Bíblia nós vemos aqui Deus usando grandemente as mulheres para trazer paz à terra, 40 anos de paz. Foi um tremendo de um juizado, um governo de paz. Mas 7 anos depois de acabar esses 40 anos, o povo volta atrás e peca. Não ganham mais batalhas, a opressão volta, a depressão volta e o inimigo está forte. Os midianitas, 135 mil, vieram invadir as colinas, ceifaram tudo que podiam no seu caminho, eram como gafanhotos que estavam comendo, não é, dos grãos da terra, roubavam mesmo, saqueavam. E esse Gideão aparece nessa história não como um guerreiro. Deus o via como um guerreiro, mas ele não se via mais assim. Na verdade, ele foi treinado como um guerreiro, mas ele já não se via mais como um guerreiro. Ele perdeu
aquele orgulho da batalha, de ser um vencedor. Ele tinha perdido a sua identidade. E ao invés disso, ele tenta apenas sobreviver. Porque em tempos de crise, o que nós mais fazemos é pensar cada um em si. Né? Se esconder, malhar trigo para prover para a família. Tudo isso é bom. Mas a palavra do Senhor diz que Deus estava com outros planos. 7 anos de opressão era tempo demais. Diga comigo, 7 anos é tempo demais. É muito tempo para vivermos oprimidos. E por isso Deus decide intervir. A Bíblia diz que ele recebe um anjo e fica assustado, porque uma coisa que se vai depois dos tempos de paz, além dos seus bens e muita coisa que você está guardando, uma coisa preciosa que se ia nesses tempos dos juízes, era a voz de Deus. Uma coisa é você perder bens, por causa de crise, você perde algumas coisas, perde salário, tem dificuldade de manter o padrão. Mas outra coisa que em tempos de crise muita gente não nota, é que ao invés de nos voltarmos para a palavra de Deus e para os princípios de Deus, nós também perdemos o foco e a referência, a voz de Deus, para de ser ouvida e buscada. Então, cuidado, gente. Nós estamos passando por um tempo assim, choroso, difícil, onde nós não podemos deixar de buscar e de atentar para a única coisa que não pode se perder nesse processo, que é a voz poderosa de Deus em nossa vida. E no meio da igreja, e no meio da sociedade. Amém, Tati? Não podemos perder. A voz de Deus tem que continuar a ser ouvida, declarada, falada. Por isso, mais uma vez eu digo, no sábado, igreja, nós temos aqui o Cima Day. O que é o Cima Day? Não é um show. O Cima Day é para que você e eu entremos nessa crise e proclamemos aí na praça, não é? Em vários locais de São José, de que a voz de Deus não deixará de ser ouvida em São José. E a voz de Deus vem até você e diz algumas coisas para você. Chama você. E chama você de poderoso guerreiro. Ele já tinha esquecido. Ele tinha se tornado apenas num cara batalhando pelo seu dia a dia. Não posso perder o meu trigo, não posso perder aquelas migalhas, não é? Com as quais eu quero sobreviver. Ele tinha esquecido de que Deus o via como um poderoso guerreiro. Agora, quais alguns princípios de Deus para a nossa vida, para que você e eu possamos romper as crises que nos cercam? Eu vou dar 5 princípios para você, que estão na palavra do Senhor. O primeiro princípio: viva entre o natural e o sobrenatural. Tem gente que em época de crise diz assim: eu vou pegar o salário desemprego, eu vou para a praia. Olha, essa mania de seguro-desemprego não é para crente, hein? Não é. Sabe por quê, querido? Porque isso tudo vai ser descontado no final da sua aposentadoria lá. Quando você tentar se aposentar, vai ficar difícil. Por quê? Porque em algum lugar eles estão te emprestando um dinheiro e você vai ter que devolver na sua aposentadoria. Sabia disso? Não vem de graça o seguro-desemprego. Ah, mas eu quero ir para a praia 3 meses, pastor. Em tempo de crise, olha o luxo. Não, querido. Na crise você, por favor, não deixe seu emprego. Dê graças a Deus por ele. Mas é só R$1.000, pastor. Graças a Deus é R$1.000. Com mais 1.000 da sua esposa, com mais 1.000 do seu filho. Amém, filho? Já dá para a gente viver. Sim ou não? Não deixe o seu emprego. Agradeça a Deus, trabalhe com afinco. Olha o que esse cara aqui fazia pela sua família. Ele se escondia de noite, estava lá malhando em lugares improváveis, né? Lugar de uva, ele estava malhando trigo, não tem problema. Ele estava provendo para a sua família, porque enquanto o sobrenatural não vinha, ele trabalhava, ele fazia tudo o possível para manter a sua família. Poupe
Não seja um esbanjador. Cristão é um povo conhecido no mundo como um povo que não esbanja, é um povo que pega as coisas de novo, faz de novo, né? Arroz a gente não joga fora, gente, a gente come arroz. Ah, mas eu já comi meio-dia, não como requentado. Tem muito crente assim. Come requentado, querido. Não tem problema. Sabe por quê? Porque isso é uma maneira de poupar. Nós temos que ser ensinado a não ser um povo esbanjador, porque em tempos de crise, nós temos que viver com aquilo que Deus nos dá. E graças a Deus, que no meio das crises Deus nos fala. Ele vem, queridos, a sua voz ainda está sendo ouvida. Aleluia, Jesus, continua falando com o teu povo, porque esses são princípios importantes. Tem muita gente que só quer viver do sobrenatural. Maravilha isso aí, mas a Bíblia nos ensina que enquanto o sobrenatural não intervir, não acontecer na sua vida, viva também no natural, fazendo o que tem que ser feito para mostrar o seu brilho espiritual, a sua vida espiritual, provendo para a sua família. Segundo lugar, ouça o que Deus diz a seu respeito. Quem olhasse para Gideão diria assim: perdedor, né? Os americanos fazem assim, ó. Loser. Um L bem grande, né? Loser. Perdedor. Tá? Querido, você não é um perdedor. Coloca um W. Você é um winner. Um vencedor. Amém? Você é um vencedor. Loser é aquele que não sabe o que faz quando vem a crise. Agora, quem é visitado por Deus e ouve palavras de Deus todo dia dizendo: eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos, jamais vai ser loser. Vai ser sempre um winner, vai ser sempre um vencedor. Você é um poderoso guerreiro e tinha esquecido disso. Aqui ele está requalificando, mostrando essas qualidades que estavam na vida de Gideão. Ele era um guerreiro, tinha sido preparado para isso, mas ele estava tão deprimido que tinha aposentado a sua espada, tinha escondido todo o seu material bélico, não é? Com o qual ele podia lutar. Mas quando a gente não ouve mais a voz de Deus, a nossa luta, ao invés de ser uma luta vitoriosa, ela vai ser uma luta difícil e muitas vezes de derrota. Quando você para de ouvir o que Deus quer na sua vida, você começa a inventar desculpas, como Gideão também inventou. Ele começou as desculpas desse jeito: ah, Senhor, mas os midianitas, os corruptos, estão tudo aí, Senhor, o que a gente faz? Tem uma turma aí do Brasil que está indo para Portugal morar. Pô, chique, né? Maravilha morar no primeiro mundo, mas quem que pode morar no primeiro mundo ganhando um salário? Hã? Não dá. Nós vamos ter que continuar aqui olhando Deus levantando pessoas, e de novo são juízes, né? De novo é o judiciário no nosso país se levantando e sendo levantado por Deus para regulamentar, para fazer uma faxina geral no nosso país. E ele continua se lamentando: ah, mas o Senhor não me abandonou, não sou nem guerreiro mais. Antes eu era leão da montanha, agora o leão da montanha está meio deprimido. Muito crente diz assim: ah, o diabo está vindo com tudo, pastor. Gente, vocês se esquecem de quem é que vocês são. Nas crises a gente não pode esquecer de que fibra nós somos tecidos, de que fibra nós somos feitos. Quem que nos teceu foi Deus, não foi o inimigo. O inimigo é um ser derrotado e ele sabe disso. Ele já sabe, é o único que sabe. É o único que sabe mesmo o destino dele. O destino dele é o inferno, é feito para ele, para os seus anjos. Ele já tem destino sobre a sua cabeça. Então, todas essas desculpas são levantadas quando a gente não quer mais o chamado de Deus na nossa vida. Ouça o que Deus está falando a respeito de você.
e se coloque diante de Deus dizendo: puxa, essa é a voz que eu não posso parar de ouvir, é isso que eu não posso parar de escutar, é isso que eu não posso parar de crer, porque isso vai fazer diferença nas horas das tuas crises espirituais, socioeconômicas também. Terceiro lugar, obedeça ao chamado de Deus. Agora eu quero falar com muita gente aqui. Deus está trazendo o Cima Dei aqui para a nossa igreja, para que eu e você não esqueçamos o nosso chamado missionário. Tem muita gente que está fazendo outra coisa, quando deveria, na verdade, se engajar de novo no chamado missionário. Você parou de falar para vizinho, você parou de falar para pessoas do Senhor Jesus, começou a inventar desculpas, não é? Como o Gideão aqui, não é? O anjo falava para ele: com a força que você tem, vai libertar Israel, porque a força vinha do Senhor, e capacitava o guerreiro a tirar a sua espada e começar a lutar de novo. Querida igreja, ouça o chamado de Deus para a sua vida, e não começa a inventar desculpas, porque Deus está farto delas. Deus está cansado de ouvir as desculpas do seu povo, que já ouvia lá o Gideão falar: ah, mas o povo, Senhor, que povinho, eu pertenço a esse povinho, Jesus. Eu deveria ter nascido que nem o Caco Antibes falava, né? Eu queria ser um nórdico, né? Aquela coisa maravilhosa, com a cutis maravilhosa, ele falava assim, né? Ele queria ser do primeiro mundo, mas eu sou do Brasil. Olha o povinho, Senhor, quando o Senhor me colocou. Podia ser um inglês. Ah, aí vem a outra, né? Eu sou o caçula. Além da minha tribo ser a menor tribo de Israel, Manassés, ninguém ouve falar de Manassés, né? A gente ouve falar de tudo, menos de Manassés, né? Eu ainda sou o menorzinho, o estapeado, aquele que ninguém quer, aquele que diz: ah, lava louça é com o caçula, né? A gente sempre vai empurrando coisas para o caçula. Senhor, eu sou o caçula. Gente, agora adiciona aí a tua desculpa. Ah, Deus, eu preciso dormir, ando muito cansado, Senhor. É crise demais, não é? E o Senhor sabe que eu ando cansado, Pai, não posso falar do Teu nome mais, né? Porque a minha guerra, a minha luta é muito grande. E sempre você vai relutando, quando Deus tem te chamado, o povo de Deus, para obedecer, porque Ele tem ali uma vitória muito grande para te dar. Ele tem ali do lado, não é? Daqui a poucos momentos, o Gideão vai viver uma das maiores vitórias, se não a maior vitória da sua vida, e ele não sabia o que estava acontecendo. Era Deus revitalizando o seu chamado. Obedeça ao chamado do Senhor. Igreja de Jesus é chamada para obedecer, e obedecer arrisca ao Senhor nosso Deus. Quarto lugar, comece a transformação pelo presidente Temer. Leia direitinho. Comece a transformação pelo presidente. Não. A transformação primeira sempre é com quem Deus fala. Deus não foi ao rei, Deus não foi ao senador, Deus não foi ao deputado, Deus não foi ao prefeito, Deus foi a um guerreiro que tinha perdido o seu chamado. Deus foi a alguém que estava desacreditado. Deus foi a alguém que já não habitava mais naquele ambiente onde a voz de Deus era ouvida. Ele tinha esquecido, porque ele precisava malhar o seu trigo. E a palavra do Senhor pegou pesado no versículo 25 em diante com o próprio Gideão. A Bíblia diz que ele disse assim: vai lá e destrói o ídolo na casa do teu pai. Tem um ídolo lá, capricha, pega o machado, destrói, faz um fogo e faz um sacrifício para mim com aquela madeira. Deus é bom, né? Ele aproveita até o que tem de ruim nos outros, faz um churrasco. É isso para você aprender que com idolatria não se brinca. Deus é Deus, e Deus não quer
dividir o seu coração com qualquer outro ídolo, evangélico ou não, tem que ser destruído no teu coração. E ele pegou pesado, dizendo: olha, tem um ídolo na sua vida, Gideão. Esse ídolo suga, e ele suga o tempo, ele suga a energia, o dinheiro, a atenção que você devota. Está lá na casa do seu pai, mas está te incomodando. Porque 7 anos é muito tempo, Gideão. Estão roubando a sua alma, estão roubando a sua essência, Gideão. Você nem mais me ouve. E quando eu falo com você, você duvida que sou eu. Só faltou pedir RG, CPF do anjo. Ai, anjo, RG, CPF, quero ver, né? Faltou pedir isso aí. Deus está convidando a gente hoje à noite a dizer: chega, os ídolos que me sugam, também os evangélicos, dinheiro, família, tudo aquilo que evangélico gosta muito, pode ser um grande ídolo na sua vida. Volte a confiar totalmente no Senhor, e Ele vai fazer de você um guerreiro adestrado para as batalhas, como você nunca viu na sua vida. Gideão nunca tinha experimentado o que Deus estava preparando para ele. Último, 5º lugar, tem estratégias e dependa de Deus. Gente, muitos de nós achamos que coisa de estratégia é coisa carnal, não precisa de reunião, deixa que vamos fazendo assim de qualquer jeito. Não, Deus tinha estratégias, e o Gideão também tinha estratégias. Deus falou assim: como é que vamos derrotar esse inimigo? 135 mil homens, contra quantos de Israel? 32 mil. Deus olhou e disse assim: olha, 32 mil é muita gente. Então a primeira palavra que você vai dizer para os homens aqui é assim: tem alguém que tem medo dos midianitas? Vai para casa. 22 mil voltaram para casa. Tem homem aí? 22 mil voltaram para casa. Foram sinceros, né? Estou com medo. Tá? Aí o Senhor olhou daqueles, não é 32 menos 22, 10 mil ficaram. Olhou, muita gente ainda contigo, Gideão. Vamos mudar a estratégia. Você vai levar todo mundo para a beira do rio e vai perceber como é que eles tomam água. Aí tinha uma turma que tomava água de boca, né? Sorvendo a água assim, e os outros que só lambiam, pegavam a água e ficavam olhando assim e tal. Ele disse: ó, esses aí você escolhe, quem está tomando a água com a sua mão, levando a mão à boca com a água. Por quê? Porque esses estão atentos ao inimigo. Os outros não, os outros estão assim, aí é fácil. Manda embora. Ficou 300 contra 135 mil. Brincadeira, né? Uma batalha vencida já, né? Acabou. O Senhor falou assim: querido, agora nós vamos ver como é que eu batalho. Você vai fazer o seguinte: deixa todo mundo dormir, e eu vou resolver o seu problema, Gideão. Você vai vir comigo, beleza, Senhor? Eu vou contigo. Aí Deus leva o Gideão para o meio dos midianitas. Está vendo? Deus às vezes é engraçado. Deus não tira você do problema, Deus coloca você no meio dele e diz assim: agora resolve. Não, eu vou te dar a estratégia, Gideão. Sabe como é que você vai fazer? Quando tiver tudo escuro como breu aqui, ninguém vê ninguém, tá? Nós vamos pegar e fazer um berreiro aqui, um corneteiro aqui. Vamos soar cornetas aqui nesse meio desse arraial, e o pessoal vai se levantar e achar que tem milhares de pessoas atacando o nosso arraial. E aí depois você vai ver o que vai acontecer. Sabe por quê? Porque exército só tem 1 ou 2 corneteiros. Quando um está cansado, o outro substitui, aquela coisa, né? 1 ou 2. Agora, 300 corneteiros, um buzinaço daquele, nunca tinha sido ouvido no meio de Israel. E sabe o que aconteceu? A turma levou um tremendo susto, e se levantaram, e a Bíblia diz, onde havia um vulto, havia gente se matando. Os próprios midianitas, na fuga, começaram a se matar.
E diz a palavra do Senhor que sobraram só 25 mil. E esses 25 mil correram. Estão correndo até hoje. Porque olha o susto, né? Olha a estratégia de Deus. Então, meus irmãos, Deus não precisa de muita coisa para ganhar batalhas, amém? Mas Deus precisa de uma pessoa que ouve a sua voz. E Deus precisa de uma pessoa que obedece. E Deus precisa de uma pessoa que diz: tá bom, Senhor, eu não sei, mas o Senhor tem estratégia, o Senhor tem jeito, e o Senhor vai na minha frente, e eu dependo do Senhor. Eu queria nessa noite que vocês ficassem de pé. E eu quero fazer um apelo a todos os homens vir na frente hoje. Hoje não é apelo para as mulheres, não. Desculpe, tá? No dia da Débora vai ser o apelo das mulheres. Eu vou pedir todos os homens para vir aqui à frente. Todos os homens. César, você vai tocar, mas você também está no apelo, tá, querido? Beleza? Todos os homens venham à frente. Tem muito Gideão na nossa igreja. Tem muito Gideão na nossa igreja. Glória a Deus pelos homens, amém, irmãs? Está fraco? Amém, irmãs? Mas hoje à noite nós vamos fazer aqui um ato profético para os homens, pelos homens. Porque Deus precisa de você, querido. Muito mais do que você pensa. Mas, meu querido, sabe o que está acontecendo? Nas crises nós homens estamos ficando acuados. Olha aqui para mim, homens. Não precisa nem abaixar o rosto, eu sei como é que é. Nós estamos assim, ó. Será que vai sobrar alguma coisa? Estamos escorrendo. E aí cada um está lutando pelo seu, para se manter, para fazer as coisas. Mas Deus está olhando desde lá do César até o Luiz ali, englobando todos vocês, queridos, lá atrás, Ademar, Cícero. Deus está olhando para todos vocês, dizendo: vocês é que são os guerreiros. Você é um guerreiro. Você é um guerreiro. Você é um guerreiro. Você é um guerreiro. Chapéu. Você é um guerreiro. Ai, pastor, mas eu tinha até esquecido. A minha arma, a minha oração, o meu jeito de lutar tem sido só pela sobrevivência. Deus quer te levantar, homem, para ser muito mais do que você tem sido até agora. Porque Ele tem estratégia, Ele tem jeito, Ele vai levantar você onde você está, para te dar vitórias incríveis, que você ainda não experimentou na sua vida, a exemplo do que Gideão experimentou na sua vida. Ele jamais tinha vencido nenhum exército, jamais tinha vencido uma guerrinha. A guerrinha era só pela sobrevivência. Ai, pastor, mas será que é isso aí mesmo? Eu estou falando em nome de Jesus, para todos os homens. Levante a sua mão assim para Deus, homens. Levante a sua mão para Deus. Vou pedir o pastor Sérgio, pastor Felipe, para estarem comigo aqui em cima, por favor. Venham aqui, pastores. Já são guerreiros de Deus aqui, então vamos guerrear junto. Vão abençoando aí o povo aí. Meu Deus e meu Pai. Mulherada, vamos levantar a mão, né? Já pensou um homem abençoado, um guerreiro dentro de casa? Oh, aleluia! Senhor nosso Deus e Pai, oh, nessa noite é hora dos homens, Pai. É hora, Senhor, de nós, Senhor, ouvirmos a Tua voz outra vez e dizermos: Senhor, estamos aqui. Não temos desculpas. Não temos desculpas na crise. Pai, Tu sabes de onde eu venho. Tu sabes de onde tem sido a minha luta. Sabes, ó Pai, o que eu tenho sofrido. Até desemprego alguns aqui já sofreram. Mas, Pai, hoje à noite estou ouvindo a Tua voz, que a única coisa que importa na minha vida é a voz do Senhor. Então, nesse momento, Pai, nós abençoamos cada guerreiro aqui. Levanta esses homens, Pai. Levanta essa geração para continuar, ó Pai, portando as marcas de Jesus, o Evangelho de Jesus,
os compromissos com Jesus. E, ó Deus, abençoando a sua casa, a sua família, a sua geração e a próxima geração. Ninguém vai ficar sem o evangelho na tua casa. Nenhum filho vai se desviar. Nenhuma pessoa vai se perder, porque você é o atalaia, o profeta, é aquele que se levanta e diz: a minha casa vai servir o Senhor Jesus. A minha casa é um lugar especial, um lugar de bênção, um lugar diferenciado para a glória do Senhor Jesus. Oh Deus amado, usa esses guerreiros, Senhor. Usa esses, oh Deus, eu sinto a tua presença aqui hoje à noite, tremendamente, Pai. E digo, Senhor, é hora dos homens se levantar. É hora dos homens, ó Deus, guerrear. É hora dos homens de tomar novamente a frente que o Senhor lhes deu. Você é o profeta, você é o sacerdote, você é o juiz. E Deus te deu a sua palavra. Deus já deu a ordem para você. Então, em nome de Jesus, eu te abençoo para você obedecer e cumprir as ordens do Senhor e ser um abençoado. Ó Pai, traz as vitórias também. Eles querem experimentar as vitórias, Pai, mas isso é consequência, querido. Continua obedecendo a voz do Senhor e Ele estará contigo, derramando bênçãos, derramando vitórias e derramando sobre a nação brasileira a solução dessa crise que aí está. A nossa bandeira não vai ficar assim. A nossa bandeira não vai ficar assim, Senhor. Agora levante a sua mão para a bandeira brasileira. Levante a sua mão. É uma hora de um ato profético no nosso país. Vou pedir ao pastor Felipe para orar pelo país, por favor. Levante a sua mão. Deus, a tua palavra diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e nós clamamos que o Senhor seja o Deus da nossa nação, do Brasil. Deus, a solução não está, Deus, na justiça, a solução não está, Deus, na política, a solução não está na economia, a solução não está na educação, a solução está em o povo se render e se entregar ao Senhor, em se arrepender dos seus pecados, em clamar ao Senhor, em colocar, Deus, o seu rosto diante de ti e pedir misericórdia, graça, e se entregar verdadeiramente ao Senhor. Deus, salva a nação brasileira, leva as pessoas ao arrependimento, ao encontro verdadeiro com Jesus e com a tua palavra. Reaviva, Deus, o teu povo em nosso meio. Deus, que em nome de Jesus, cada igreja nessa nação leve o Senhor a sério, a palavra do Senhor a sério, que o Espírito do Senhor seja derramado nesse momento em nome de Jesus, em cada igreja, em cada reunião, em cada casa, onde houver um crente, Deus, alguém que se dedicou ao Senhor, que ele seja renovado pelo teu poder, pela tua presença, e se comprometa, Deus, a viver uma vida segundo os teus princípios, segundo o teu padrão, e que isso contagie, que isso contamine, que isso se espalhe, Deus, por todas as cidades, estados do Brasil, em nome de Jesus, Pai. Leva o Brasil ao arrependimento, leva o Brasil a se entregar verdadeiramente ao Senhor, Deus, para que o Senhor seja realmente o Deus dessa nação, e somente isso, Deus, vai trazer uma solução para o Brasil, e é isso que clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Dê um abraço no guerreiro que está do teu lado aí. Fala para ele: tu é um guerreiro, cara. Tu és um guerreiro, irmão. Vamos lutar aí e vamos vencer na força do nosso Deus. Deus é contigo, homem. Deus é contigo, com a tua família. Se levante. Deus já falou contigo em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé e cantar a última canção, todos nós, na presença de Deus. Depois tem lanche, não vá para casa, tem comunhão com o Senhor. Vamos ficar todo mundo de pé e vamos cantar com o grupo aí. Meu Jesus, me leva para perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, todo o coração obedecerei. Cura o meu coração, faz de mim tua vontade,
pois só na tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés me leva. Posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Que a graça do Senhor Jesus, o amor tremendo de Deus Pai e a doce, doce comunhão do Espírito Santo esteja contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço no seu irmão. Vão com Deus. Até a próxima semana.